Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para a UP9, Noite de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal do YouTube? Sim. Ok. Vamos começar, né, nossa última aula. Quando eu falo última aula, no sentido de conteúdo, tá? O material da última aula, né? Melhor esclarecendo, que é o material da aula 6. A gente vai falar hoje sobre a questão, neste material, né? Não necessariamente a gente vai terminar hoje, mas nesse material a gente vai falar sobre cronograma, orçamento, sobre algumas dicas de como preparar os slides de vocês, tá? Algumas dicas para apresentação oral. E finalizamos a aula e o conteúdo da disciplina com a questão da ética, certo? A questão do comitê de ética, como submeter trabalhos, que no caso seriam os trabalhos de campo, para serem avaliados pelo comitê de ética, certinho? Então, vamos começar revisando, né, o que a gente já falou sobre o INRAD. Então, na introdução, é a parte inicial do trabalho da gente, onde a gente fala sobre a contextualização do trabalho, onde vocês vão estar trazendo, né, informações sobre a temática a qual vocês vão trabalhar. Ela deve ser construída com base em citações, tá? E separada por parágrafos, né? As informações ali por parágrafos. Aí a gente tem a justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos, onde não vai ter mais citações, certo? É feita através da fala de vocês. E, no caso, a gente vai ter um parágrafo específico para a justificativa, onde vocês devem deixar claro que ali é a justificativa. Um outro parágrafo para pergunta norteadora e hipótese, eles juntos, também deixando claro que ali é a pergunta e a hipótese, e um outro parágrafo para objetivos. Então, não são sessões. A sessão que a gente vai ter vai ser sessão 1, introdução, 2, metodologia, 3, cronograma, 4, orçamento e 5, referências bibliográficas. Porque vocês estão construindo agora o projeto. No TCC2, aí vocês vão substituir a seção 3, que era cronograma, vocês vão substituir por resultado de discussão, e a seção 4, que era orçamento, vocês vão substituir por agradecimento, certo? Materiais e métodos, né? Que é a metodologia do trabalho de vocês. Como vocês estão construindo o projeto, então vocês vão dizer como será estudado, como será coletado os dados do trabalho de vocês. Essa vai ser a seção 2. A seção 3 vai ser resultados e discussão, né? Elas junto isso aí. E aí, nos resultados, vocês vão dizer quais as respostas que foram encontradas, né? O que foi encontrado no trabalho de vocês e discutir aquilo, dizendo qual é o significado daquelas respostas. E aí, o último parágrafo do trabalho de vocês é a conclusão. Lembrando que na seção 3, né, vocês vão ter o cronograma, que a gente vai falar hoje, e na seção 4, o orçamento, que a gente também vai falar hoje. Eu vou tentar orientar, né, vocês em relação a como construir cronograma e orçamento. Então, chegamos a planejamento e cronograma de atividade, né? No caso, vocês vão ter que construir um cronograma. Quando a gente constrói um cronograma, a gente constrói o cronograma e orçamento no projeto, que é o que vocês estão fazendo agora, que é o TCC1. Mas ele deve ser feito planejando toda a pesquisa. Então, desde a etapa inicial até a finalização da pesquisa, que no caso de vocês vai ser a apresentação do trabalho em dezembro, certo? De vez em quando vou fazer umas pausas, tá, gente? Que eu tô meio com falta de ar hoje. Sim, então vamos falar aqui na questão de cronograma.
E aí vocês podem estar perguntando, professora, mas qual a importância de cronograma e orçamento para a gente? Né? Por que a gente tem que fazer isso agora no TCC1? Vocês sabem dizer? Hein, pessoal? Vocês têm ideia? Pessoal? Meninas? Para saber, eu acredito que seja para saber como é que foi o andamento, né, do trabalho, para saber o que se gastou, para saber o que foi feito, para ter assim a base do que a gente está passando. Eu acredito, é mais ou menos isso. Eu penso que seja assim. Não. Tá. Então, vamos lá. Para vocês, né, futuras enfermeiras, eu estou falando futuras, porque só tem mulher na sala, ainda não entrou nenhum menino, tá? Então, para vocês que serão futuras enfermeiras, vocês vão se deparar com muitas situações dentro do exercício profissional de vocês, podendo ser, né, que vocês assumam algum cargo, por exemplo, de chefia, de coordenação, de direção, aonde vai ser necessário vocês terem esse conhecimento de cronograma, de orçamento. E aí, por isso, além da questão científica, né, para quem vai fazer o TCC agora, para quem vai fazer um mestrado futuramente, um doutorado, então, além dessa parte científica, a parte do próprio exercício profissional de vocês pode cobrar que vocês tenham conhecimento de cronograma e orçamento. E se vocês não tiveram, né, experiência de como construir, lógico que vai ficar mais difícil. Então, por isso que aqui na disciplina eu ensino para vocês, para quando vocês se depararem com a situação futuramente, pode não ser imediatamente após vocês se formarem, pode ser daqui a 5, 10 anos, vocês vão lembrar assim, eita, eu lembro que aquela professora chata de TCC, eu não sei nem qual é o nome dela, mas eu lembro que ela ensinou a gente a fazer cronograma e orçamento. Olha, do jeitinho que ela tem ensinado aqui, eu vou usar, né, vou colocar na prática aqui. Então, vocês vão lembrar lá daqui a alguns anos, né, que vocês viram isso e vão saber, né, como fazer. Então, vamos lá. Todos vocês vão ter um cronograma aonde vocês vão iniciar ele em fevereiro e terminar em dezembro. Todos vocês. Isso aí não vai mudar para nenhum de vocês, certo? Então, vamos usar um exemplo aqui de como que a gente pode estar construindo um cronograma. Este exemplo aqui, ele é mais prático na questão do exercício profissional de vocês mesmo do que científico, né, de construir um trabalho. Então, vamos supor, pegar o exemplo agora da pandemia, né? Vamos supor que você, como é que chama? Você foi convidado, tá, para trabalhar e encabeçar uma campanha de vacinação contra a Covid aqui em João Pessoa. Foi lhe disponibilizado R$ 1 milhão e você vai ser a responsável pelo controle, né, desse dinheiro, por montar a equipe, infraestrutura, por tudo. Você vai ser a responsável por isso. Você está encabeçando toda essa questão. Aí você, né? Oi, Boa Tatiana. noite, professora. Boa É, noite. é só para avisar que meu telefone não está segurando bateria, não, mas eu vou tentar ficar aqui na aula todinha, viu? Certo. Então, você, né, foi convidada para assumir essa responsabilidade. E aí você, primeiro, né, o ideal é que você dê uma estudada, uma pesquisada sobre o assunto, sobre as vacinas, as técnicas e assim por diante, como se montar uma equipe para trabalhar com isso, né? Então é importante você ter um pouco de conhecimento.
Então, uma das etapas que pode estar ali no seu cronograma, que no caso de vocês do TCC vai ter, que é o levantamento bibliográfico. Ou seja, levantamento do estado da arte, onde vocês vão poder estar utilizando Portal CAPS, Elsevier, BVS, Cielo, Lilacs, Springer Link, PubMed, Scopus e tantas outras plataformas de pesquisa científica. Lembrem-se de não se restringir apenas a uma, certo? Utilizem sempre mais de uma plataforma para que vocês possam estar construindo o trabalho de vocês. Os trabalhos que estarão em uma plataforma podem não estar em outra, por isso que é importante que vocês utilizem mais de uma para estar construindo o trabalho, porque vocês vão ter disponível muito mais literatura, muito mais conhecimento. Aí você vai ter também a questão da aglutinação e treinamento de equipes. Então, como eu falei, você foi direcionado, né, para ser responsável por essa campanha. Então, você vai precisar se organizar para ter, um exemplo, uma equipe que vai trabalhar com você. Não tem como você vacinar a população de uma pessoa inteira, né, mais de 800 mil pessoas, sozinha. É óbvio que você não vai dar conta. Então, você vai precisar de uma equipe. Essa aglutinação, ou seja, montar a equipe, você vai fazer como? Você vai fazer através de concurso? Você vai fazer através de análise de currículo? Quanto tempo você vai ter para fazer isso? Eu vou deixar, como precisa ser algo rápido, né? A gente está no meio de uma pandemia, então as coisas precisam trabalhar de forma mais rápida. Então, eu vou fazer uma semana para as pessoas deixarem o currículo e 2 semanas para fazer a análise desse currículo e chamar, né, essa equipe. Depois, mais uma semana para treinamento, para que todo mundo saiba, né, como trabalhar adequadamente, né, visto que a gente tem mais de um tipo de vacina para a Covid, então tem a da Pfizer, tem a da Coronavac, tem a AstraZeneca, né? Então a gente tem várias vacinas ali que elas variam com o tipo de armazenamento, variam o tempo, né, da segunda dosagem, então é necessário que toda a equipe ela esteja sabendo, né, consciente de como proceder, quais as peculiaridades de cada uma das vacinas, para poder, né, fazer de forma correta e orientar também aquelas pessoas que vão ser vacinadas por esse profissional, né, qual é a data certa de retorno para a segunda dosagem, orientar quais os possíveis efeitos colaterais que podem aparecer, né, as reações e assim por diante. Definição da rede amostral. Como eu disse, aqui em João Pessoa a gente tem um pouco mais de 800 mil pessoas. Atualmente, a rede amostral para a vacina da Covid, ela está em 600 e poucas mil pessoas, porque, por exemplo, as pessoas menores de 18 anos ainda não podem ser contempladas com a vacina. E aí, então você definiu ali qual é a sua rede amostral, vamos supor que você viu que trabalhando em 5 unidades, você consegue abranger bem, né, alcançar essa rede amostral, e aí você vai escolher bairros específicos, né, que, vamos supor, um bairro mais central para que atenda aquele bairro e os circunvizinhos, né, então com 5 você viu que você consegue atender a população. E aí vem o reconhecimento de campo. Então, aonde que você vai montar, né? Onde você vai montar essas unidades, esses locais de vacinação, né? Então, tem que ser locais. O ideal é que sejam locais de fácil acesso, né? Que passe ônibus próximo, que, né, tenha o acesso para carros, que seja um local amplo, arejado, porque vai ter a questão da Covid, né, para evitar pessoas muito próximas, aglomeração. Então, tudo isso, né, entre outras coisas, devem ser realizadas
no reconhecimento de campo. Aí vocês têm uma outra etapa, lembrando que aqui é só um exemplo, tá, gente? Coletas piloto e ajuste de metodologia em campo e laboratório. Então, vamos supor, tá? Só um exemplo, que alguma dessas vacinas ela precise estar resfriada, né? A uma temperatura X. E aí você precisa observar quanto tempo, né, você vai ter para manter aquela vacina fora da geladeira, numa caixinha térmica ali, para que ela não aumente de temperatura e acabe, né, ficando inviável de ser aplicada. Boa Então, noite, professora. boa noite, Jonas. Então, você vai observar essa variação. E aí, você testando, você identificou que em meia hora dá para você aplicar 5 vacinas, certo? Na verdade, seria entre 6 e 7. Mas, por precaução, né, com margem de segurança, você coloca ali 5 vacinas, né, que pode ser que uma pessoa demore mais do que outra, então pegando 5 a cada meia hora é suficiente, mantém a temperatura. Então, tudo isso precisa ser observado. A coleta de campo, que está descrita aqui como coleta de campo, na verdade, neste exemplo que eu estou colocando, poderia ser a questão da vacinação propriamente dita, tá? No trabalho, né, de vocês, vai ser a coleta de dados. Se for uma pesquisa de campo, você pode colocar ou coleta de campo ou coleta de dados, dá no mesmo. Num trabalho bibliográfico também. Aí vem outro ponto, que é o processamento dos dados coletados. Então, vocês vão ter os dados, né, que vocês estão coletando. No caso, quantas vacinas estão sendo aplicadas. Como a gente está no meio de uma pandemia, né, utilizando esse exemplo, então é necessário que se tenha informações, né, periodicamente, né, diárias. Então, por dia, você vai estar lá fazendo um levantamento de quantas vacinas foram aplicadas naquele dia e enviando o relatório, certo? Isso vai variar, né? Neste exemplo aqui, eu estou colocando uma parte prática, como eu falei, né, do exercício profissional de vocês, mas se for num trabalho de científico, né, um TCC, uma dissertação, uma tese, pode não necessariamente ter essa urgência de envio dos resultados, né, logo por dia. Você pode, às vezes, ter relatórios mensais, semestrais, anuais, tá? Isso aí vai poder variar também. Vocês sabem o que é tabulação de dados? Gente? Já ouviram falar? Pessoal? Pessoas? Alô? Terra chamando? Vocês estão assistindo a aula ou não? Estou vendo, professora. Eu estou, professora. Tá. E respondam, Então, então, mesmo, o que é professora. tabulação de dados. Professora, eu acho que eu já ouvi falar, Catiane falando, mas eu não me Uhum. recordo, não. Eu sei que é a ver com a organização, mas eu não tenho recordação, não. Certo. Então, vamos lá. A tabulação de dados é justamente você organizar os dados de vocês. Lembram, acho que foi na turma de vocês que eu falei na última aula que a gente teve, a questão que eu, no meu mestrado, eu coletei, né, vários dados, onde eu tinha um monte de informações de tipos de lixo diferente. E aí eu fui organizando, né, através desses tipos, a quantidade, através também dos locais de coleta, que eu precisava ter essa diferenciação. Então, as praias do litoral sul, eram 2 praias do litoral sul, 2 praias aqui em João Pessoa, 2 praias no litoral norte. Então, em cada um eu saí organizando, ou seja, tabulando os meus dados.
através dessa tabulação, dessa organização, eu vou poder fazer uma análise crítica dos resultados obtidos, porque quando eu estou tabulando meus dados, né, eu tenho ali os meus resultados. Então, eu tenho que fazer uma análise crítica, olhar para aqueles resultados e ver o que eles significam. Dependendo do estudo que você estiver fazendo, já durante a coleta, você já consegue ter uma noção ali do que é que você vai ter como resultados, certo? Análise estatística, isso vai variar também de acordo com o trabalho. Tem trabalhos que a análise não vai existir análise estatística, tem outros que sim. Esses que vão precisar, quanto tempo você vai, né, usar para poder fazer essa análise? Então, tem trabalhos que são mais demorados para fazer essa análise, tem outros que são mais rápidos. Aí vem a questão, se for o caso, né, de interpretação parcial dos dados. Então, fazer levantamento dos dados, né, como eu falei, diários para poder estar enviando relatórios. No meu caso, a minha coleta de dados do meu mestrado, só para usar como exemplo, eu fiz coleta na estação de inverno e na estação de verão, que eu queria comparar, né, se existia uma quantidade maior ou não de lixo, comparando as estações do ano. Vi que não havia uma diferença significativa, né? Eu coloquei nos programas estatísticos, fiz as análises, não tinha diferença significativa. Então, quando eu fiz Oi, Carol. Boa noite, Carol Sampaio. Boa noite. Então, quando eu fiz a análise de uma estação do ano, né, quando eu coletei os dados de uma estação do ano, então eu já comecei a interpretar, né, aqueles resultados, mesmo que parcialmente, e depois eu fiz a comparação com o outro período, né, a outra estação do ano. E aí, a elaboração de relatório parcial dos dados. No caso de mestrado, e aí vai depender do programa que você tiver, às vezes é necessário você, com 1 ano de mestrado, você já apresentar esse relatório parcial, e outros, como foi no caso do meu, com 6 meses, faltando para encerrar, você tinha que apresentar. Então, no caso, eu apresentei parte só dos meus resultados, porque ainda faltava fazer a análise da outra estação do ano. Quando necessário também no cronograma de vocês, colocar a realização de reuniões, workshops, seminários de avaliação com participação de membros externos. Então, às vezes, você tem você está encabeçando um projeto que é um pouco mais longo, então, às vezes, se faz necessário algumas atualizações, né? Alguns procedimentos novos. Um exemplo, a gente está vendo, né, que existem outras vacinas que estão sendo estudadas e desenvolvidas pelo mundo. Então, pode ser que chegue uma nova vacina para ser aplicada aqui, então é necessário que se haja, né, um treinamento para essa nova vacina, se ela tiver alguma peculiaridade. Vamos supor que na primeira etapa da vacinação deu ok, mas aí quando foi para as pessoas tomarem a segunda dosagem, teve uma pequena adesão, né? Então, como trabalhar para que haja uma adesão maior dessas pessoas, para que elas venham, né, a tomar a segunda dose para realmente ficarem imunizados completamente? Então, tudo isso deve ser observado, tanto na prática profissional de vocês, como eu falei, quanto numa pesquisa científica. Alguma dúvida até aí, gente? Não, Não, professor. professora. Lógico que quem chegou agora vai ter um pouco mais de dúvida, né? Porque não pegou o andamento. Deixa eu adicionar aqui, povo. Continuando, então. O cronograma de atividades de vocês deve vir o que vocês vão fazer e quando vão fazer. Esse cronograma ele pode ser desenvolvido levando em consideração dias, semanas, ele pode ser quinzenal, ele pode ser mensal, bimestral, semestral, anual, bienal.
não importa, tá? Desde que exista. Um exemplo, na jornada, né, de iniciação científica da gente, a gente tem um cronograma que utilizamos as informações diárias, ou seja, por dia, tem lá no cronograma as atividades que vão estar sendo desenvolvidas naquele dia, tá? No trabalho de vocês aqui para o TCC, a gente usa os meses, certo? E lembrem de considerar possíveis atrasos, certo? Não façam as coisas tão vamos dizer assim, com as datas tão apertadas, certo? Por quê? Porque se surgir um imprevisto ali e você precisar de um pouco mais de tempo para realizar aquela etapa, então, se você não considerou possíveis atrasos, não colocou ali uma margem de segurança para as etapas, pode ser que você não consiga concluir o seu trabalho. Vou trazer um outro exemplo prático, né, do meu mestrado aqui para vocês. Quando eu estava finalizando o meu mestrado, né, no final do último ano, final de novembro, não, final de outubro para o início de novembro, se eu não me engano. Acho que foi, só foi final de novembro para início de dezembro. Algo do tipo assim, era final do ano e eu tinha que entregar meu mestrado em janeiro e apresentar em fevereiro. E aí eu tinha me programado, né? A gente teve uma aula de campo, a última disciplina, tá? Que eu cursei, foi uma disciplina de campo muito legal. Só que aí quando eu voltei dessa disciplina, a gente passou alguns dias, né? Como era aula de campo, era voltada para a parte marinha e de manguezais. Aí a gente ficou lá em Mamanguape alguns dias fazendo coleta, né? Estudos e por aí vai. E aí, quando eu voltei, não sei se teve a ver com, né, o local que a gente ficou, mas quando eu voltei, eu fiquei doente. E aí eu não conseguia fazer nada, fiquei bem mal mesmo. E fiquei alguns dias sem pegar no meu TCC para finalizar, porque minha ideia era aproveitar, né, como eu disse, eu não lembro se foi novembro ou dezembro, mas aproveitar o final do ano para adiantar e finalizar o meu trabalho, o meu TCC, para entregar em dezembro e apresentar em janeiro. Só que como eu adoeci, e no caso eu tinha me programado para antecipar as etapas, né? Então eu estava ok, estava tranquila. Como eu adoeci, não foi como programado, mas eu fiquei dentro do prazo ainda necessário. E aí da minha turma eu fui a primeira a apresentar logo, porque eu queria, né, encerrar logo, eu já estava com o trabalho pronto, não tinha para que ficar enrolando ali, então eu fui no primeiro dia de apresentação, já fui logo de manhã, já apresentei. E aí, né, se eu não tivesse considerado os atrasos, se eu tivesse deixado de fato para fazer algumas etapas ali nos últimos momentos do trabalho, eu não ia ter tempo de fazer toda a análise de tudo, né, porque poderia ser que eu então ia fazer correndo, né, na agonia, porque o prazo estava se encerrando. Então, quando a gente se programa e se antecipa as circunstâncias, a gente só tem a ganhar. Agora, se você é do tipo de pessoa que fica, amanhã eu faço, como tem muitos de vocês que fazem, né, isso, lembre-se que amanhã é o dia que nunca chega, então provavelmente você vai ficar agoniado, vai ficar arrancando os cabelos, preocupado, desesperado, enchendo o saco do orientador, né, porque você não cumpriu com os seus prazos. E aí, só para lembrar, vocês precisam enviar sexta-feira que vem o TCC de vocês, ok? Para quem não está lembrado, certo? O TCC de vocês tem que estar pronto semana que vem. Certinho? Entrega de relatórios vinculados a desembolsos de recursos financeiros. Pode ser, né, como no exemplo que eu falei para vocês anteriormente da vacina, que vocês fiquem responsáveis por... Tudo. Oi. Alguém falou alguma coisa? Professora, boa noite. Boa noite, Jefferson. Quer falar? Vai enviar por e-mail
Por e-mail. Envia por e-mail o trabalho escrito e os slides. Lembrando que o trabalho escrito é em Word e não em PDF. Certo? Então, É quando, professora, que para mandar? Sexta-feira, de hoje a 8. Da semana que... Tá, ok. Então, se você, né, ficou responsável, ou então alguém, né, bancou você para fazer uma pesquisa, alguma campanha, alguma coisa, essa pessoa ela vai precisar que você diga como que está sendo gasto, né, aquele dinheiro. Então, você também precisa estar fazendo, né, relatórios, coletando todas as informações para estar, vamos dizer assim, dando baixa, né, em relação a esse dinheiro que foi passado para você. Aqui a gente tem um exemplo de cronograma, tá bom? Eu coloquei aqui um cronograma com exemplo de 2 anos, tá? Não necessariamente vocês... Não necessariamente não, vocês não vão fazer um cronograma com 2 anos, é só adequar aí para colocar só 1 ano. Como vocês estão em TCC 1 no início do ano, é melhor porque você só pega 1 ano inteiro, né? Então, no caso aqui, 2021, de janeiro a dezembro. Se vocês tivessem pego no meio do ano, TCC1, aí seria aqui, 2021, agosto, e aí até junho de 2022, certo? Não é o caso de vocês, vocês estão encaixando num ano só, fica mais fácil de montar. E observem que aqui está por mês, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e assim por diante. E aqui a gente tem as atividades. Observem que as atividades elas vão sendo colocadas à medida que elas forem acontecer, tá? Vamos dizer assim, na ordem cronológica. Tá? Ela não fica formando um zigue-zague, não, tá? Ela vai num sentido único. E aí a gente tem como, aqui também é um exemplo, tá? Vocês podem acrescentar mais etapas, tirar algumas etapas, se não for fazer parte do seu trabalho, aqui é só um exemplo. Levantamento bibliográfico. Então, vejam que se leva um tempo, né, para coletar essas informações. E, no caso, é a primeira etapa que a gente faz, né, no nosso trabalho. Depois a gente tem análise bibliográfica. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre levantamento bibliográfico e análise bibliográfica? E aí, Luciana, Jéssica, Larissa, estão caladinhas aí. Patrícia, e o Kim. Professora, boa noite. Boa noite. Eu não dei boa noite porque a senhora já estava... Não, tudo bem, eu entendo. Mas eu estou dizendo na participação mesmo das perguntas que eu já fiz. Professora, Essa questão, como a senhora disse, do cronograma, a gente coloca de acordo com o que for, tipo, por exemplo, se a gente fez o levantamento bibliográfico até janeiro, ou até junho, aí a gente coloca e deixa em branco ou vai deixar tudo preenchido? Não, cronograma é um planejamento. Você tem que preencher tudo isso aqui até dezembro, certo? Entendi. Tá, o planejamento Dezembro que vocês não, vão novembro ter. não, professora. Dezembro. Por quê? Novembro, ó, calma. Novembro vocês têm que estar com o trabalho pronto, mas dezembro é a apresentação, que faz parte do TCC ainda. Entendi. Certo? Mais alguma dúvida? Não, aí só no isso geral. mesmo. No geral, mais alguém tem dúvida? Professora, Pronto. Então esse planejamento eu vou fazendo ele conforme eu vou fazendo toda a minha pesquisa, não é isso? Ou eu, como é planejamento, eu vou fazer isso e tentar trabalhar dentro do que eu planejei. Você vai construir o seu planejamento para ser as etapas que você vai realizar no futuro, e não depois que ela realizou que você vai marcar, certo? Entendi. Então, planejamento. Cronograma é o que você pretende fazer, qual a etapa você pretende fazer em cada mês.
Então, Entendi. aqui, por exemplo, levantamento de março até julho, análise de março até outubro, certo? Mas aí eu Certo. volto à minha pergunta: qual a diferença entre levantamento para análise bibliográfica? Levantamento. Vai falar. Posso falar? Vai. Diga, Jonas. Levantamento bibliográfico é quando você tem um assunto e vai, no caso, você procura ou encontra bibliográfico, no caso, livros ou bibliografias relacionadas àquele assunto. E a análise bibliográfica é você ler o que está dentro do assunto e fazer uma análise de acordo com o assunto que você está, no caso, pesquisando. Exatamente. Então, vamos lá. Traduzindo, né? O levantamento é a busca pela literatura que vocês vão utilizar. Seja de forma presencial, hoje em dia não tanto por causa da pandemia, né? Mas, por exemplo, você ir numa biblioteca, tá? Seja na biblioteca da faculdade, seja na biblioteca da federal, seja lá onde for, né? Você ir numa biblioteca física para estar buscando essas informações, ou que hoje, né, é bem mais prático, buscar em plataformas de pesquisa científicas, que eu já falei no início da aula. Cielo, BVS, Lilacs, PubMed, Scopus, Springer Link, Bireme, entre tantas outras que existem, certo? A análise bibliográfica é você ler e compreender aquilo que está sendo dito, né? Fazer anotações e por aí vai. Então, num dia, por exemplo, você pode fazer o download de 50 artigos. Um exemplo. Só que em um dia você consegue fazer a análise desses 50 artigos? O que é que vocês acham? Eu acho que não, professora. Não consegue, né? Você vai demorar muito mais tempo para ler o artigo. Geralmente você vai ler mais de uma vez. Então, ler o artigo, analisar o que aquele artigo está querendo dizer, fazer as anotações que você acha pertinente para depois avaliar se vai usar ou não aquela informação do seu trabalho. Então, olha o tempo que você vai perder. Perder não, né? Perder entre aspas. Fazendo a análise em relação a simplesmente fazer o download de um artigo. Certo? Por isso que a análise ela leva mais tempo do que o levantamento bibliográfico. Lembrando que essa questão entre levantamento e análise, o tempo que vai ser feito vai depender de vocês. E que num cronograma a gente coloca as principais atividades que vão estar sendo realizadas naquele momento. Então, quando eu coloquei aqui que o levantamento, né, foi até julho, não quer dizer que lá em julho do ano seguinte eu não busquei artigo, não. Tá? Eu vou buscar. Só que o meu foco aqui, ó, estava lá na tabulação, análise, certo? Então, significa, quando eu coloco na minha etapa, significa que meu foco maior está sendo naquela etapa. Aqui no caso, escrita do pré-projeto. Vocês estão fazendo o que agora no TCC1? O pré-projeto, professora. Não. Não é, essa parte não é o... Ah, não, o pré-projeto já vai ser quando a gente começar a fazer as pesquisas, essas coisas? Não. Eu já expliquei isso para vocês, mas devem estar esquecidos. Eu estou fazendo o projeto, professora. Porque Vocês estão... a gente não tem projeto, né? A gente não tem pré-projeto, a gente já faz o projeto. Isso. Pré-projeto seria que se vocês estivessem construindo algo antes de iniciar o TCC1. Isso seria pré-projeto. Agora, no TCC1, o que vocês têm é o projeto,
que será executado no TCC-2, que aí é o TCC de vocês, certo? O trabalho como um todo, o artigo. Então, aqui vocês substituem a escrita do pré-projeto por escrita do projeto. Aí, vamos supor que seu trabalho é de campo e você vai submeter sua pesquisa para o comitê de ética. Então, você precisa, né? Coloquei aqui, ó, escrita do pré-projeto, ou no caso de vocês, escrita do projeto. E com o projeto pronto, é o que vocês enviam para o comitê de ética, certo? Observem que eu deixei 2 meses de segurança. Lembram que a gente deve considerar possíveis atrasos? Então, vamos pensar um pouco. Vamos supor que seu trabalho ele foi submetido no início de dezembro e ele passou em reunião no dia 12 de dezembro. Só exemplo, tá, gente? As reuniões acontecem a cada 15 dias nas quartas-feiras. Eu não sei nem se dia 12 de dezembro é uma quarta. Estou usando só para ilustrar. Então, vamos supor que a reunião foi no dia 12 de dezembro e o trabalho de vocês foi aprovado logo de cara. Então, você não precisa esperar fevereiro para começar a coleta de dados. Você foi aprovado em dezembro mesmo, você já pode adiantar, certo? E isso é até melhor se acontecer, porque aí você adiantando etapas, chegar no final, você não vai ficar arrancando os cabelos, agoniado, desesperado, né? Morrendo aí, porque está com pouco tempo. Quem está fazendo trabalho bibliográfico, não existe o porquê esperar chegar, no caso de vocês, né? Esperar chegar só agosto ou às vezes até setembro para poder começar a fazer a segunda parte do trabalho, certo? Aproveitem junho, aproveitem julho, nem que seja só uma vez por semana você estarem lendo, você estar complementando ali, corrigindo algumas coisas, certo? Só que vamos supor que você fez ao contrário. Você não deixou margem de segurança. Você colocou que o trabalho foi submetido em dezembro e que a aprovação foi logo em janeiro. E seria, né, logo em janeiro. Sua pretensão era essa. Lembrem-se que o trabalho submetido para o comitê de ética, ele pode ficar de 3 formas. Ele pode ser aprovado, ele pode ficar pendente, e aí se ele fica pendente, o comitê ele envia para vocês quais são as pendências para que vocês avaliem e corrijam para submeter novamente, ou ele pode ser reprovado, certo? Que também vai ter a lista de inadequações, o porquê que ele foi reprovado. Então, imagine que você enviou lá no final de dezembro o seu trabalho. Vamos supor dia 22 de dezembro. 22 de dezembro já é, né, praticamente em cima do Natal. E aí tem um recesso de final de ano, certo? Das festas de fim de ano. E aí a primeira semana de janeiro também não funciona. A gente volta lá para em torno do meio de janeiro. Aí vamos supor que a gente voltou no dia, como é nas quartas-feiras, né? Vamos supor que era dia 18 de janeiro que voltou. E aí seu trabalho foi avaliado em janeiro. Professora, licença. Oi, Jonas. Posso pedir um favor para a senhora? Se eu puder Teria como a senhora utilizar as datas reais do nosso TCC, por exemplo, que a gente vai entregar agora sexta-feira, e a partir daí, acho que fica mais claro até para a gente se basear nas datas. Mas eu posso usar, sem problema. Se estão com dificuldade, eu posso usar. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos supor... É porque eu estou usando como funciona o comitê de ética, e aí vocês pode até não ser aprovado agora no TCC1, né? E tem que ficar ainda mais 2 semestres. E aí eu estou usando o exemplo pela questão das festas de fim de ano. Pode ser que futuramente vocês pretendam fazer uma pesquisa de campo que precise submeter, vão fazer mestrado, doutorado ou mesmo uma pesquisa independente. Aí eu estou só ajudando nesse sentido. Mas vou falar, já que não estão conseguindo compreender, vou falar agora usando as datas do semestre de vocês.
Então, vocês têm aí o meio do ano. Vamos supor que você concluiu, né? Como eu falei, vocês têm que enviar semana que vem o projeto. Então, você concluiu o projeto agora em maio. E aí, você envia só em junho o projeto, certo? E você colocou a coleta para julho. Então, você enviou no final de junho. Deixa eu botar as datas aqui, né? Já que é porque o cronograma do segundo semestre ainda não está pronto, mas deixa eu colocar até a última data desse semestre da reunião do Comitê de Ética, para vocês saberem exatamente as datas, para não confundirem. Cadê? Calendário 2021. Aqui. Então, nossas reuniões em julho, em junho e julho, né? Em julho vai ser 14 e 28 de julho. Vamos supor que você não quis, né, enviar logo por vários motivos, inclusive preguiça, né, que é geralmente o fator mais atuante que impede os alunos de enviarem no período correto. Então, a gente vai ter o quê? Vocês, como eu falei, tem até... Ai, meu Deus, como é que chama? Vocês vão ter que enviar agora esse mês, né, de maio. Então, não vai passar, né, em reunião nenhuma. E aí, em junho, a gente tem alguns períodos, sendo 30 de junho a última data que vai ter reunião, né, no Comitê de Ética. Aí vamos supor que você enviou dia 28 de junho, certo? 28 de junho são 2 dias antes da reunião. É lógico que com 2 dias de antecedência não vai dar tempo o trabalho ser avaliado pelo relator para passar na reunião do dia 30, certo? A reunião seguinte é dia 14 de julho. Aí vamos supor que seu trabalho, né, foi passado em reunião no dia 14, foi avaliado em reunião dia 14 de julho. Aí seu trabalho ficou pendente. Você tinha colocado seu cronograma que você ia começar a coleta em julho. Aí seu trabalho ficou pendente. Então, o orientador, porque só quem pode submeter para a plataforma é o orientador, né? Tem que ser uma pessoa formada, vocês ainda não podem fazer isso. Então, o orientador vai lá receber a informação que o trabalho, né, ficou pendente e quais as listas de inadequações que precisam ser corrigidas. Vai ser corrigido, né? Vocês vão enviar, vão trabalhar lá para corrigir, o orientador com vocês, corrigir as falhas. Só que aí, vocês, mais uma vez, no processo de corrigir e enviar, vocês demoraram, né? Então, vocês passou em reunião dia 14, lá para o dia 15 ou 16, vocês têm a resposta do Comitê de Ética. E aí, vocês foram lá daqui que corrigisse, mandaram para o comitê no dia 26. A reunião seguinte é no dia 28 de julho. Então, dia 26 vai ficar muito em cima também para ser avaliado. Aí acabou julho, só vai agora em agosto. Então, viu que já modificou o planejado que você tinha para junho ou para julho começar a coleta, agora vai ser só em agosto, se tiver tudo ok. Por isso que eu digo, se vocês usarem, né, agora em junho, submeter para a plataforma em junho, então coloquem para coletar os dados em agosto, para ter uma margem de segurança. Eu enviei o trabalho no dia 4 de junho. Dia 16 de junho já tem uma reunião. Se o seu trabalho for aprovado, ótimo, você já pode adiantar a sua coleta de dados, ok? Ficou claro? Ou não? O momento de tirar dúvidas é agora. É o que, Jonas? Eu não ouvi. Sim. Sim. Aí aqui outra etapa, né, que a gente pode estar trabalhando. Após a aprovação, vem a coleta de dados.
independente do trabalho ser de campo ou bibliográfico, tá, gente? Vocês vão ter coleta de dados. A diferença é só que uma vai ser através da literatura e outra vai ser, né, através da pesquisa de campo. Por entrevista, por questionário, por prontuários, bom, seja lá qual for o método que vocês vão utilizar, certo? A coleta de dados, o tempo que vocês vão utilizar para a coleta de dados, isso varia, tá? Varia por quê? Varia de acordo com a sua pesquisa. Um exemplo, meu mestrado, como eu falei para vocês, eu tinha coletas no inverno e tinha coletas no verão. Então, eu tinha um período lá no verão para coletar, não era todo o verão, eu determinei, né? Um período que eu ia um dia em cada local. Então, eu fazia ali na minha coleta de verão e depois, alguns meses depois, fazia a coleta da outra estação do ano. Então, demorou um certo tempo. Já isso um tipo de coleta, né? Eu tinha 3 tipos de coletas diferentes na minha pesquisa. E aí, dependendo da sua pesquisa, pode ser que você demore meses também. Ou também seja ultra rápida. Um exemplo, eu orientei 2 trabalhos, era a mesma turma, eram 2 alunas com trabalhos individuais, e elas estavam fazendo um trabalho sobre... como é que chama o nome? Hanseníase, tá? Elas estavam fazendo trabalho sobre hanseníase e a coleta de dados dela eram com focos diferentes, mas a coleta de dados delas era em cima da ficha do Sinan, tá? Então, elas foram lá no Clementino Fraga, pegaram o pendrive, botaram alguns minutinhos ali, tirou o pendrive com todas as informações que elas queriam, pronto, foram embora. A coleta delas em si foi ultra rápida. Agora, a análise dos resultados, aí é outra questão, né? Aí demorou mais um tempo. E isso, como eu falei, vai variar de acordo com cada trabalho. Não tem problema ser mais rápido, ser mais demorado, isso é irrelevante. A questão é o que você vai fazer com a sua coleta de dados e com a análise dos resultados. Então, depois da coleta de dados, que pode ser rápida, né, ou um pouco mais demorada, você vai ter a tabulação, que é a organização. Dependendo da sua pesquisa, você já pode estar coletando e tabulando, certo? E organizando. Algumas pesquisas você precisa coletar tudo para poder tabular, tá? Da mesma forma, a questão da análise dos dados. Então, você já pode estar coletando e analisando, ou então você só faz isso depois, né, da coleta e da tabulação. Escrita dos resultados de discussões, né? Então, você precisa ter a análise dos seus resultados, análise dos seus dados, para poder escrever os seus resultados e discutir o que eles significam. E aí tem a revisão da versão final, preparação e submissão de artigos. Então, por exemplo, se vocês pretendem participar de um congresso ou enviar o trabalho para alguma revista, ou então a própria jornada, eu quero enviar meu TCC, né, para a jornada do semestre que vem. Vai ser em outubro, então você pode se organizar aí para que, sei lá, em setembro, né, você já esteja com seu trabalho ali pronto para a jornada, porque lembrando que o trabalho da jornada são só 1.500 palavras, né? Então ele é tipo um resumo, né? À toa que é chamado de resumo expandido, ele é uma parte do trabalho de vocês. Então daqui para setembro daria tempo, né, o trabalho está pronto para submeter para a jornada. Relatório final e entrega do trabalho. No caso de vocês, o trabalho em si, o artigo, ele tem que estar pronto em novembro, e isso aí não muda para ninguém, ele tem que estar pronto em novembro. A apresentação é em dezembro e a escrita da versão final, né, após a banca, em dezembro também. Então, após a banca avaliar, fazer as considerações, colocar, né, as sugestões ali, vocês corrigem e deixa a versão que vai ficar na biblioteca. A gente não sabe ainda, né, como que vai ser no final do ano. Se Deus quiser, vai ser presencial a banca de vocês, mas ainda é muito cedo para dar uma certeza, uma vez que a gente ainda está na pandemia, a vacinação, né, pior do que tartaruga,
ali de 200 quilos se arrastando na areia fofa, mais lento do que isso, né? Então, a gente não sabe. Estão vindo outras variantes aí, né? Então, a pandemia ainda vai perdurar por algum tempo. Agora, quanto tempo, a gente ainda, né, como eu falei, não tem certeza. Vocês, como alunos de graduação da área de saúde, vocês já estão podendo, alguns já atuantes, né, na área, já estão sendo vacinados e nós, professores, também, né, começou algumas etapas aí de acordo com o ensino, também está sendo vacinado. Então, o ensino infantil e fundamental já está, básico e fundamental já foram vacinados essa semana, o ensino médio também, aí aguardar para o ensino superior também ser, né, poder ter essa possibilidade de vacinação. Mas sempre lembrem-se, vacina não impede que você tenha o vírus e não impede que você transmita o vírus, certo? Só vai, por enquanto, né, tá impedindo de você manifestar sintomas graves. Então, não é porque está vacinado que pode andar sem máscara, fazer tudo que quer, não, né? Voltar à vida normal, certo? Então, tenham cuidado. Alguma dúvida em relação aqui ao cronograma? Podemos seguir para o orçamento? Hein, gente? Pessoal? Pode seguir, professora. Posso? Beleza. Pode seguir. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, professora. Eu estou ouvindo bem. Tá, é porque tem gente que colocou aqui no grupo que está sem conseguir me ouvir direito. Qualquer coisa, gente, a aula está sendo gravada. E aí, se tá com dificuldade de compreensão, você pode ver a gravação depois, tá? Eu acho que foi uma pequena falha, professora, em 2 frases que a senhora falou, mas depois tá. voltou ao normal. Certo. Desculpa Então, não estar participando muito, professor, porque eu tô com reação à vacina da gripe, tô gripado aqui, tô Eita. só o caco. Então, vamos lá, orçamento. Assim como, né, o cronograma faz parte de um trabalho científico, o orçamento também. E também podem os dois, né, fazer parte do exercício profissional de vocês, de acordo com as circunstâncias que levem, né, o futuro de vocês aí. E aí vamos usar um exemplo aqui de orçamento para que vocês possam saber como construir, né, e poder utilizá-lo caso seja necessário. Como eu disse, né, lá no futuro pode ser que vocês lembrem da professora chata de TCC de vocês que estavam ensinando isso aqui para vocês. Então, o orçamento bem feito, ele vai ser crucial para a aprovação de um trabalho que será financiado por outrem. Se você quer convencer uma pessoa a ela te dar algum dinheiro para você realizar algum projeto, fazer alguma coisa, aquilo tem que estar muito bem feito, não é? Não vai ser de qualquer jeito que a pessoa vai liberar dinheiro ali para você. Ele precisa estar seguro de que realmente você construiu uma coisa bem feita. Então, eu segui um exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo de um projeto que eu desenvolvi. Ainda, infelizmente, não coloquei em prática. Espero colocá-lo algum dia. Mas, infelizmente, por enquanto, fica em stand-by, só servindo de exemplo para vocês mesmos. Então, aqui, como eu disse, é um projeto meu, né? Onde esse projeto eu preciso contextualizar um pouquinho, só para que vocês possam compreender o porquê, né, que está sendo utilizado essas coisas. Então, é um projeto onde eu procuro, eu quero desvendar, vamos dizer assim, né, os períodos de maior sensibilidade, períodos embrionários de sensibilidade de tartaruga marinha. Já se sabe, isso aí já tem comprovação, de que temperatura e umidade influenciam no desenvolvimento dos filhotes de tartaruga marinha. Então, como é que funciona? A mãe tartaruga, né, copula lá dentro da água, lá no mar, engravida, né, coloca seus ovinhos ali, se desenvolvem dentro dela, ela vai na areia, faz um buraco, cava um buraco ali, coloca seus ovinhos, enterra e vai embora. Então, a areia vai ser responsável, né, por chocar, vamos dizer assim, né, por desenvolver aqueles filhotes dentro daqueles ovos. E aí,
como eu falei, a temperatura é um ponto crucial, inclusive, para o sexo do filhote, de acordo com a temperatura da areia, que vai determinar se vai nascer machos ou fêmeas, diferente da gente, né? A gente já no momento da fecundação, de acordo com o gameta, a gente já sabe se vai ser um indivíduo do sexo masculino ou um indivíduo do sexo feminino. Na tartaruga, não. A variação de temperatura que vai determinar isso. E aí, existe um limite, né, em relação a essa temperatura e umidade também, para determinar se vai nascer macho ou fêmea e para determinar se vai nascer. Então, temperaturas muito altas não vai desenvolver o filhote, temperaturas muito baixas também não. A gente já chegou, para vocês terem ideia aqui, a gente já chegou a pegar ovo cozido dentro do ninho, de tão quente que estava, né, a areia. E aí eu quero avaliar qual é o período de maior sensibilidade para esses filhotes. Então, os itens, né, que vão ser utilizados para a coleta de dados, para poder fazer uma análise estatística e tal, vão ser o seguinte. Observem que eu coloquei os itens, a quantidade de cada item que vai ser utilizado, o valor unitário, o valor total, tá, de cada um desses itens e a justificativa. Por que justificativa? Porque, às vezes, quem vai lhe financiar, ela não é uma pessoa da área, ela é uma pessoa é um empresário, tá? Ele conhece de números, de dinheiro, né? Ele quer resultados. Então, muitas vezes, ele pode não ter o conhecimento da área propriamente dita. Então, no momento que eu justifico aquilo, eu estou dando mais informação para convencer aquela pessoa, né, de que ela, né, pode me dar o dinheiro ali que vai ser bem empregado. Então, luva de procedimento para coleta na praia para manusear. Boa noite, Alexandra. Para manusear os ovos nas praias e no laboratório. Então, por ser material biológico, né, é importante a gente utilizar luva, inclusive porque alguns ovos, né, alguns ninhos, eles acabam desenvolvendo alguns tipos de fungo, apesar da mãe, quando ela libera ali os ovos, ela libera junto um líquido que é bactericida, né, que vai ajudar ali a proteger os ovinhos, mas às vezes acontece de desenvolver fungos ali. Então, como a gente vai estar manipulando, né, as luvas são importantes para preservação da saúde de quem vai estar coletando aquilo. Plástico Ziploc é aquele que você aperta assim, ele fecha, né, para fazer o transporte do material biológico da praia para o laboratório. Paquímetro. Então, o paquímetro é para biometria. Então, lá na metodologia vai estar tudo bem descrito, né? Que vai ser utilizada a medição do tamanho dos embriões. Então, o embrião, ele morreu lá... Boa noite, Ediane. Ele morreu lá com 5 milímetros. Já o outro estava mais avançado, morreu com 2,7, 2 centímetros,7. Então, eu vou fazer essa análise comparando isso com a temperatura e umidade no período, né? Porque pelo tamanho a gente vai identificar, ele morreu logo no início, né, do desenvolvimento, morreu mais no final. E aí se utiliza-se um data logger, que é um equipamento eletrônico que vai fazer a coleta de dados de temperatura e umidade. A gente pode programar e ele vai estar coletando as informações no tempo que a gente determina. Então, por exemplo, a cada 3 horas eu quero que ele esteja coletando ali dados de temperatura e umidade. Quando terminar minha pesquisa, eu vou lá, tiro do ninho, né? Quando aquele ninho nascer, eu vou lá, tiro o data logger daquele ambiente também, do ninho, coloco no computador aqueles dados e vou fazer uma análise, né, das informações que foram coletadas ali. Naquele ninho teve 100% de sucesso, vamos supor, né? Todos os ovos nasceram. Então, eu vou avaliar a temperatura e umidade que houve durante aquele período. Já um outro ninho, 70% sobreviveu, 30% morreu. E aí, a maioria que morreu
estava semelhante ali o período embrionário dele. Né? Através do tamanho, a gente vai conseguir estar fazendo essa avaliação. E assim por diante. Né? O formol para fixar o material biológico, álcool para conservar e potes plásticos para guardar esse material. Então, vejam que eu estou dizendo o que é que eu vou utilizar, quanto custa e o porquê que eu estou utilizando aquilo. E aí eu trago o valor total, então aproximadamente R$ 3.500. E eu tenho uma contrapartida. Vocês sabem o que é isso? Hein, gente? Uma ajuda? Em que sentido? Tem uma contrapartida na ajuda o quê? Dos gastos, é? Não sei, eu quero que vocês me digam o que é contrapartida. Seria, no caso, os materiais mais caros, professora? Isso, no caso, aumentariam tipo assim, bastante. O laboratório entraria com uma parte e o pesquisador com outra parte? Quase, vamos lá. Vou dar um exemplo bem prático e depois a gente volta para isso aqui. Vamos supor que vocês, né, na época da adolescência, lá no ensino médio, felizes e contentes, né, encerrando o ensino médio. E aí o pessoal da turma organizou uma viagem para vocês passarem o final de semana curtindo, né, todo mundo se divertindo, tal. E aí essa viagem ela tem um valor de R$ 500. Aí você chega para os seus pais e diz, pai, mãe, vai ter uma viagem de final de curso, tal, já que a gente não vai fazer festa, essa viagem custa R$ 500. Aí seus pais já olham torto, né? Porque R$ 500 é dinheiro. Aí você diz, não, mas calma, antes de dar a resposta. Vocês lembram que vocês ficavam dando um dinheiro ali para o lanche, né? E eu pegava parte desse dinheiro e eu ficava guardando. E eu já tenho R$ 200 desses 500 para ir para essa viagem. Então é mais fácil convencer os pais a pagar os 500 ou pagar só 300? O que é que vocês acham? Pagar os 300. Pagar os 300, né? Então, quando a gente fala de contrapartida pode ser entendido como algo que você já tem, e aí você está minimizando os gastos que poderiam acontecer. Um exemplo aqui, nessa pesquisa, eu teria um laboratório completo à minha disposição. Estrutura física, né, que gasta dinheiro, água, energia, ar-condicionado, equipamentos, internet. Então, eu teria já uma estrutura, vamos dizer assim, quase pronta, né? Porque faltaria aí esses equipamentos que eu precisaria exatamente para minha pesquisa. E só para ilustrar, né? No caso do laboratório, eu nem coloquei valor, porque ficaria até difícil de quantificar. Mas um dos microscópios que eu utilizaria, que eu teria à minha disposição essa pesquisa, ele custaria R$ 11.000. Então, é aquela questão, eu estou pedindo 3.500, mas eu já tenho uma parte. Não necessariamente que essa parte que você já tem, ela seja maior, certo? Exemplo, eu vou fazer uma pesquisa onde eu preciso estar viajando pelo interior da Paraíba inteiro e eu preciso, né, de ajuda de custo para poder estar realizando essa pesquisa. Eu tenho dinheiro para gasolina e manutenção do carro, mas eu não tenho carro. Então, vamos supor que R$ 10.000 para combustível e manutenção seria suficiente, mas falta o carro. Um mais barato hoje, sei lá, está custando uns 40 mil, 40 e poucos mil reais. Então, você poderia estar pedindo mais, você poderia estar pedindo 50, mas você está pedindo 40, certo? Uma outra forma de contrapartida é o seguinte, eu vou fazer um trabalho, né, específico aí da área de saúde,
Bom, deu um branco agora em ideias, mas vamos supor, um trabalho lá num hospital e, em contrapartida, eu faço um treinamento com toda a sua equipe de graça, né, para a sua equipe estar capacitada para utilizar esse equipamento que eu vou estar desenvolvendo aqui, né, que eu estou pedindo ajuda para você custear. Então, é um curso, às vezes, um curso desse é altíssimo. E você estaria, né, dando ali algo seu para de retorno, né, para aquela empresa. Então, ela te banca para você fazer a pesquisa e, em contrapartida, você dá alguma coisa em troca. Isso também pode ser considerado uma contrapartida. Ok? Dúvidas? Podemos seguir? No caso seria algo que você disponibilizaria do seu bolso para diminuir o custo de alguém que está financiando. Seria mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Certo? Você poderia estar pedindo mais. Assim, não é obrigado ter contrapartida também, tá, gente? Pode ser que você peça ali para a empresa 100% do que você está precisando. Aqui são só exemplos para... Lógico que quando você tem algo que pode minimizar aquilo, é melhor, né? Mais fácil de convencer. E chegamos a um ponto tão importante, né? E isso serve não necessariamente só para este momento aqui de TCC de vocês, mas serve também no sentido de que vocês vão estar capacitados, vocês poderão, né, estar auxiliando, né, e treinando uma equipe que vai estar trabalhando. Então, é necessário que vocês saibam falar, né, que vocês saibam como se apresentar em público. E, no caso, eu vou estar dando uma dica aqui para vocês para fazer essa apresentação. Como eu falei, por enquanto, né, pelo menos até agora o meio do ano, as apresentações das bancas elas vão estar sendo realizadas por meio virtual, né? Então vai ser a gravação dos alunos virtualmente para a banca estar avaliando, mas daqui para dezembro, né, pode ser que mude o cenário e seja possível vocês estarem apresentando presencialmente e mesmo que não seja para apresentações futuras, né, eu vou estar dando algumas dicas aqui, inclusive para a apresentação de trabalhos, né, em alguma outra disciplina que vocês estejam cursando. É importante, mesmo de forma virtual, você saber preparar um slide, né, utilizar ele de forma a que fique coerente, que não fique uma coisa, vamos dizer assim, estranha, né? Uma coisa que fica inadequada para uma pesquisa, para uma pessoa que está se formando, para uma pessoa que está concluindo, né, um curso superior. Ok? Vamos lá. Então, preparando a apresentação, ela vai desde o momento que vocês vão escolher o modelo de slide que vocês vão estar utilizando, né? Pode parecer besteira, mas isso é bem importante. O próprio PowerPoint, ele dá já diversos modelos que vocês podem estar utilizando, certo? Mas uma das coisas que é necessário se utilizar sempre é a questão do bom senso. Eu vou estar dando algumas dicas aqui, mas usar bem o bom senso mesmo, porque a questão de beleza, isso é relativo, né? Isso varia de cada pessoa, mas espero que com as dicas que eu vou estar dando aqui para vocês, ajude nesse sentido. Eu, particularmente, eu gosto de criar meus próprios modelos de slides, certo? Se vocês lembram, lá no início, né, no P3, quando vocês tiveram aula comigo, o meu modelo de slide era diferente. Vocês entraram em 2017, não foi? Ou foi 2016? 2017. 2017. Eu acho que eu ainda usava o modelo azul. Acho que era o modelo azul. E já não era o widescreen, ele era formato 4x3. Aquele modelo, ele tinha um detalhezinho azul, que eu sempre gosto, né? Para estar utilizando o título, tinha uma barrinha embaixo e um azul um tom um pouquinho mais claro aqui no meio. Ou seja, ele era um slide colorido, né?
Só que aí depois, né, de bastante tempo, algumas pessoas começaram a solicitar para imprimir, né, para tirar cópia. E aí, quando se tira cópia preto e branco, então cor sobre cor, né, numa cópia preto e branco, às vezes ficava ruim de ver. E aí, para facilitar vocês e não gastar tanta tinta da impressora, né, às vezes quando vocês imprimem em casa mesmo, eu mudei. E aí eu criei esse modelo aqui, onde identifica qual a instituição que eu trabalho, né? Eu trago aqui um degradê de cores que eu gosto, então minha cor predileta é verde, eu gosto muito também do azul, então fiz uma mistura aí, né, para trazer o azul da Santa Emília com o verde, que é a cor que eu amo. E aí criei, né, bem básico. Tem aqui uma barrinha em cima para trazer o título, uma barrinha embaixo para trazer informações de que a aula é minha, né, a disciplina. Pronto. E no meio, branco, aonde eu trago as informações referentes ao conteúdo. Bem simples e objetivo. Como eu disse, o próprio PowerPoint ele já traz alguns exemplos. Só tenham cuidado para vocês não estarem colocando, por exemplo, tem uns slides que eles têm na lateral, assim, alguns desenhos. Então, não façam o texto passar por cima disso, tá? Isso fica esteticamente feio. Por isso que eu não coloco muita informação nos meus. Até essa bolinha aqui do símbolo da Santa Emília, eu evito o texto vir até aqui, eu baixo um pouco mais para não ficar sobre este símbolo, certo? Por quê? Porque esteticamente fica feio. E, né, eu, como uma boa virginiana, eu gosto de deixar as coisas, né, mais ajustadas. Escolha um modelo bonito e simples. Não pegue aqueles modelos com muita informação, né? Porque fica uma poluição visual e isso acaba prejudicando o trabalho de vocês, certo? Vocês acabam, vamos dizer assim, comprometendo a atenção que as pessoas estariam dando para o trabalho de vocês para algo que não seria, né, interessante. Então, vocês precisam chamar a atenção do trabalho de vocês para o conhecimento que vocês vão ter em relação ao trabalho, né? Então, cuidado aí para não ter uma poluição visual na pesquisa de vocês, né? Na apresentação. Contraste de cores e letras de tamanho adequado e tipo de letra é algo fundamental para o trabalho. Vocês sabem o que é contraste de cores num slide? O que quer dizer isso? Professor, eu acho que é a cor contrastar direito com o fundo do slide, né? Digamos, tipo esse da senhora aí, o preto, a letra preta no fundo branco. Se eu colocar, sei lá, um fundo vermelho e uma letra amarela, eu acho que não ficaria muito legal. Mais ou menos isso? Então, quando a gente fala de contraste, não é nem a questão da cor, da escolha da cor. É e não é, mas calma aí. É no sentido assim. Um exemplo aqui, o meu fundo, o plano de fundo aqui, né, na parte onde eu coloco, a parte textual, vamos dizer assim, do meu slide, ele é branco, ou seja, ele é claro. Já a minha letra, ela é escura, no caso aqui é um preto, mas se fosse, por exemplo, um azul escuro, daria certo também, certo? Então, quando eu falo de contraste, é plano de fundo e cor de letra. Se eu tenho... Primeiro a gente escolhe o plano de fundo, certo? O ideal é você primeiramente escolher qual plano de fundo você vai utilizar na sua apresentação. E em cima dela é que você vai criar, né, o seu slide propriamente dito, escolhendo tamanho de letra, cor de letra, o tipo de letra e assim por diante. Então, se você tem um fundo claro, sua letra tem que ser escura. Agora, olha aqui, ó, verde e azul, ó, escuros, são tons de azul e tons de verde escuro. Então, minha letra aqui, ó, clara, foi o branco. Se eu tivesse feito um tom de azul
escuro aqui e ele fosse clareando para um verde bem clarinho, então nessa parte aqui não iria ter contraste e ficaria o verde claro com o branco, então não iria dar para enxergar direito. Porque uma coisa, por exemplo, né, é a gente vocês estão assistindo por telas digitais, né, de LED, na maioria, né, ou monitor, televisão, celular, tablet. Então, essas telas, né, elas possuem uma luminosidade bem melhor do que, por exemplo, um data show. Um data show, ele vai ter um nível de contraste diferente. E aí, principalmente se for num ambiente que tem alguma luz acesa, aí é que esse contraste vai ser menor. Então, pode ser que por causa disso, né, se a gente não trabalhar com contraste, claro e escuro, a gente não vai conseguir ver o texto que vai estar sendo apresentado ali, certo? Deu para entender a questão do contraste? Deu sim, professor. Acho que foi mais ou menos a colocação que eu quis fazer. Isso. Eu acho que eu só não consegui fazer com a palavra. Não, foi então, trouxe prático aqui mostrando para ficar mais fácil, mas foi o que você disse, sim. E letras de tamanho adequado. Então, observem que esse tamanho de letra aqui é o tamanho de letra que eu uso quando a gente está nas aulas, né, com o Data Show, em sala de aula, e que vocês conseguem enxergar. Muitas vezes a gente não sabe qual ambiente, né, que a gente vai estar para apresentar nossa palestra, nossa aula. A gente não sabe qual é a sala, a gente não sabe a qualidade do data show, a gente não sabe o tamanho da sala e assim por diante. Então, se você colocar a letra muito pequenininha, você vai ter dificuldade, né, para as pessoas estarem lendo aquela informação. Então, não é ideal, né? Se você tem informação ali que as pessoas não conseguem ler, então para que colocou? Né? Só para dizer que colocou uma coisa ali? Então, o ideal é vocês trabalharem da seguinte forma, é uma sugestão. Colocar tamanho de letra de 24 a 28 aqui no corpo do texto, vamos dizer assim, do slide de vocês. E títulos, se tiver, tamanho 32. Ah, professora, mas o da senhora não está 32. Sim, por quê? Porque como eu crio uma barra, né, específica para os títulos, então ela já está em destaque. Eu não preciso colocar algo que dê mais destaque para ela. Então, o tamanho de letra que vai estar no slide deve ser em todos os slides. Então, às vezes, eu tenho informação aqui no meu título que é maior, né? Então, ela precisa ter mais espaço aqui. Se eu colocar uma letra muito grande, então vai restringir o tamanho ali das minhas informações para o título. Como eu já criei uma barrinha de destaque, pronto, beleza, não precisa acrescentar, né, uma letra tão maior que destaque mais ali, que ali é o título. Já aqui no meu texto, né, minha sugestão, como eu falei, é estar utilizando 24 ou 28. Lembrem-se que a apresentação oral, ela deve ser utilizada, né, os slides, ele deve estar sendo utilizado ali como um guia para a apresentação de vocês, aonde vocês vão estar ali utilizando apenas para frases curtas, né, sessões ali, às vezes apenas uma palavra, só para servir para guiar a apresentação de vocês, e não para você ficar só lendo. E aí depende também o fim que vai ter aquela apresentação. Exemplo, tem disciplinas como parasitologia, que vocês cursaram comigo. Parasitologia é uma disciplina que ela tem muita informação e muitas vezes vocês utilizam os próprios slides como roteiro para estudo. E aí precisa ter mais dessas informações, certo? Mas a disciplina, como por exemplo a de TCC, eu falo muito mais, né, do que as informações que estão ali. Então as informações são mais para um roteiro mesmo, para eu não esquecer de falar algum ponto. Às vezes até esqueço ainda, mas serve para estar guiando a apresentação. Ter cuidado, né, com figuras de fundo e letras rebuscadas.
Então, eu vou trazer um exemplo mais para frente na aula de hoje. Eu acho que ainda dá tempo mostrar hoje, né? Mas é a utilização de figuras de fundo. Se você não sabe como utilizar, né, então tenha cuidado. Por quê? Porque você pode estar utilizando uma figura onde tem um texto por cima dela, e aí você acaba perdendo o contraste do texto em relação à figura. Aí você vai ficar ali o texto escuro em cima de uma figura que tem partes escuras, e aí não vai ser possível fazer a leitura daquela informação. Então, isso vai prejudicar você. Outra coisa é a questão das letras rebuscadas. Então, existem alguns tipos de letras que são muito desenhadas. Para um trabalho científico, né, um trabalho acadêmico, não é o ideal. Então, a gente sabe que o PowerPoint ele tem diversos recursos que vão estar podendo ser utilizados em várias circunstâncias, não só para trabalhos acadêmicos, não só para trabalhos, artigos, trabalhos científicos. Então, você precisa, né, ter, como eu falei, o bom senso de saber qual tipo de letra está utilizando. E um parênteses que eu esqueci até de falar na turma da manhã, o tamanho da letra pode variar também de acordo com o tipo da letra, certo? Às vezes você escolhe um tipo da letra, vamos supor, onde um Arial e um Times seria desse tamanho, e aí você pega uma outra letra e ela diminui. Então, ela não vai ser mais um 24, 28. Você vai precisar aumentar para ela ficar equiparada com o tamanho de letra, né, que dê para você visualizar. Então, se você quer colocar um tipo de letra diferente, né, faça essa observação. Deixe uma frase com os tamanhos mais comuns, né, o Arial, o Times, o Calibre, e veja se o tipo de letra que você vai utilizar, ela modifica muito o tamanho. Nos meus textos, certo? Nos meus slides, a letra que eu uso é a Book Antiqua. É uma letra que eu gosto, né? Eu prefiro do que a Times, Arial, Calibre, Verdana. Tá? Então, eu gosto da Book Antiqua, eu utilizo, né? Não modifica demais as letras, não fica muito desenhado, tal. Lembre-se que as pessoas do fundo da sala devem poder ler o conteúdo dos slides. Então, se você coloca informações muito pequenas, você não consegue atingir, né, o seu público que vai estar ali na sala. Então, isso é ruim para você. Então, você não deve focar apenas nas pessoas que estão na primeira fileira da sala que você está apresentando, e sim, né, para a sala toda, até a última pessoa que vai estar lá no fundão. O que é que vocês acham desse slide? Tá legal? Não. Por quê? Muito azul. As letras pequenas também. É letra pequena, o fundo atrás é azul, é a letra pequena, não tem mais outras cores. E parece que não tá tudo retinho, não. Tu olha assim. Não, retinho tá. Pra mim não tá mostrando, não, professora. É o quê? Pra mim não tá mostrando esse slide, não. Ei, então deve estar carregando, deve ser sua internet. Tenho quase certeza. Agora tá aparecendo aqui. Mostrou agora. É porque depende da internet, aí demora às vezes até chegar. A voz é mais rápido de ser enviada a informação do que o que eu estou projetando para vocês. Então, vamos ver alguns erros neste slide aqui, né, que não são adequados para uma apresentação. Então, primeiro, né, a gente tem um modelo de slide que, para uma apresentação, um artigo científico, um trabalho de uma disciplina, não ficou a melhor escolha, né? A gente tem tipo um carpete, né? Um papel de parede mesmo aí que está sendo utilizado. A gente vê que ele tem vários desenhozinhos, né? Ele é bem desenhado. E ele tem um degradê, onde nas margens a gente tem ele mais escuro e no centro ele vai clareando. E sem falar que está muito desorganizado, né? Hã? E sem falar que está muito desorganizado. Muito desorganizado em que sentido? Esses pontinhos. Eu tenho toque, eu gosto de deixar tudo na ordenzinha. Não, mas aqui está na ordem, sim. Aqui é a primeira seção, aí aqui é uma subseção, aqui é uma subseção dessa segunda. Isso aí não pode reclamar, não. Isso aí tá certo.
Ah, Mas, tá. mas aí, professora, Ah, seria destaque essa primeira sessão, não. Ó, o tamanho da letra? e agora? Realmente, acho que São as mesmas as informações, cores exatamente. utilizadas Realmente, é a mesma muda informação, muito. só que o problema é o jeito que foi colocado. Uhum. Então, ó, a seção do mesmo jeito, a seção primária, aqui secundária, terciária, do mesmo jeito, exatamente. Tá? É só pela questão que foi apresentada, aí a gente já cria uma estranheza. É, É realmente, verdade. realmente. Então, vendo aqui, a gente tem o seguinte: tom sobre tom, ou seja, azul, né? O fundo azul, numa letra azul. Como eu falei, aqui a gente pode até conseguir ler. Não lê muito bem, mas consegue ler. Mas se a gente estivesse fazendo a projeção num data show, esse meio aqui onde está o fundo mais claro, a gente não iria conseguir enxergar, porque está tom sobre tom, certo? Azul no azul e aqui no meio está mais claro e a letra é clara. Ok? Agora vamos ver essa mesma informação de outra forma. Melhorou? Melhorou. Não estou dizendo que tá bom. Não, né? bom não tá, não. Bom não tá, Ah, não, mas mas deu uma visão melhorou. melhor. E o que é que a gente tem aqui? Eu tenho uma letra clara, né? O branco sobre o azul, mas a gente consegue ver aqui. Por quê? Porque existe um recurso no PowerPoint chamado de sombra. Então, além do negrito, itálico, sublinhado, tem a sombra. E aí, quando eu tenho a sombra, eu meio que crio, né, um contornozinho aqui na letra, e aí ela consegue ficar visível, diferente do que a gente teve aqui. Aqui estava sem sombra. Já aqui está sombra. Apesar de ficar o claro sobre claro, a gente tem uma visão melhor. Ainda está inadequado, né? Esse plano de fundo aqui está horrível para um trabalho científico, né? Um trabalho de TCC. Apesar de eu trazer esse exemplo, dizer que não é adequado, tem gente que chega lá na banca e usa, parece que é para provocar, usa este plano de fundo. Mas, né, é gosto. Então, vamos lá. Este slide, qual é o problema dele? Hein, gente? A cor Parte da letra. imagem ela é da mesma cor da parte da letra. Oh, meu Deus, parte da imagem é da mesma Texto, cor né? da letra. Uhum. Então, a Então, ela gente tem atrapalha na visualização. uma imagem de fundo, né, com diversas cores, e um texto sobre essa imagem, aonde existem tons, né, como aqui, o 1000 nascimentos, que não dá para enxergar direito. Ah, se eu usasse o preto, aí o preto, ó, aqui, esse de 1 a 3, também já não ficaria legal. Esse M aqui, ó, também não ficaria legal. Então, vejam que a gente precisa ter cuidado quando a gente utiliza uma imagem. E aí tem várias formas de se utilizar uma imagem. Uma delas é usando ela como plano de fundo, que é como está aqui, né? Plano de fundo. Outra opção é simplesmente eu quero usar uma imagem para representar alguma coisa no meu trabalho, não ocupando tudo. Eu quero deixar ela ali numa parte do meu slide. E aí, ó, eu tenho meu texto aqui, a imagem, belezinha. Lembrando que nesta imagem aqui era necessário eu colocar a fonte da imagem, certo? Se vocês forem usar a imagem no TCC de vocês, coloquem a fonte da imagem, que no caso aqui eu não coloquei. E se eu quero utilizar essa imagem como plano de fundo, então o que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma transparência nela. Eu deixei essa imagem como uma marca d'água. Então, eu consigo identificar a mãe aqui, dando um cheiro no bebê, tudinho, mas ela está bem clarinha. E eu coloco o meu texto aqui e eu consigo ler o texto sem problema algum. Mesmo na parte ó, que estava preta antes, né? Como eu fiz ela como marca d'água, isso não vai influenciar na minha visualização do texto. Ok, gente? Ok, professora. Lembrando Muda que muito, né? demais.
Lembrando que nessa imagem aqui, por exemplo, no Datashow ela quase não vai aparecer, porque ela ficou tão clara que quando a gente projeta na parede, né, seja lá onde for, ela não vai ficar tão visível como a gente está vendo aqui. Por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente quer mostrar alguma coisa, e isso vai ser mostrado num Datashow. A gente precisa fazer essas compensações. Lembrando que alguns recursos do PowerPoint eles só vão poder ser feitos, né, se você tiver as versões mais atualizadas. Então, por exemplo, a própria sombra da letra que eu falei, né, anteriormente, as versões mais antigas não tem. Então, às vezes, se você for procurar no seu PowerPoint e não tiver, porque você está com a versão mais antiga e aí não tem essa possibilidade. Então, evite colocar muito texto nos slides. Como eu falei para vocês, né, o objetivo do texto ele é guiar a apresentação. Se eu colocar ali tópicos apenas para que você saiba que você tem que falar daquilo, né, para seguir um raciocínio lógico na sua apresentação, mas que não vai ser ali só texto que você vai ficar só lendo. A banca, ela vai ter recebido seu trabalho escrito, ela vai ler seu trabalho escrito. Então, se for para você estar lendo ali, não tinha sentido, ela já leu. Ela quer avaliar o seu nível de conhecimento frente ao trabalho que você construiu. Então, lembre-se que na estrutura dos slides, né, nem sempre a estrutura do artigo é adequada em uma apresentação. Lembre-se que filme baseado no livro é diferente do livro. Vocês precisam saber que você não vai simplesmente copiar tudo que está lá no seu trabalho escrito e jogar aqui e colocar parágrafos, né, como se fosse o trabalho escrito. Não. Você vai colocar pontos ali na sua apresentação, nos seus slides, para guiar o conteúdo que você vai estar explicando na sua apresentação. Certinho? Alguma dúvida? Professora? Oi. Ainda bem que a senhora falou sobre isso, porque eu já estava achando que os slides justamente era para, tipo, colocar tudo. Como se fosse uma folha, né? Tipo assim, a gente depois não vai ter que fazer as folhas. Eu achava que isso que eram os modelos de slides. Então, quer dizer que nos slides a gente vai botar tópicos para estar falando sobre o que está no artigo, não é isso? Isso, como eu coloquei aqui, ó. Tá vendo minha apresentação? Então, Porque eu ainda não fiz meus slides ainda, não fiz ainda. Então, justamente eu leio... isso. Leio a informação simplesmente para me guiar na ordem das informações que eu tenho que estar dando e vou discutindo. Então, a aula já acabou e eu só passei 18 slides. Né? A gente passou quase 2 horas falando aqui e eu só passei 18 slides. Não existe também uma regra de número de slide, tá, gente? Você pode fazer em 5, em 10, em 50, não importa. Contanto que tenha todo o trabalho do começo ao fim. Com um resumo. Não, calma, não é todo o trabalho. Eu não quero que tenha ali todas as palavras, todos os parágrafos. Nesse sentido, não. O que eu quero dizer é que é assim. Por exemplo, tem as sessões, introdução, né? E aí você pode. Aí não, seria resumo o quê? não tem no slide. Resumo não tem no slide. Não precisa, né? No slide não pronto. Não, aí eu você vou já vai botar estar só apresentando o seu trabalho todo ali. Pronto, então eu só vou falar sobre. Nos slides eu vou falar sobre, no caso, a introdução. A introdução. Aí você, né, fala ali sobre o seu tema, que seria a contextualização. Isso, você pontua, pode trazer imagens. Lembrando sempre, se usar imagens aqui no slide, você precisa dizer a citação, é de onde tirou. Não obrigatoriamente a imagem que você utilizou no slide tem que estar no trabalho escrito, tá? Às vezes você pode, por exemplo, pegar uma imagem para usar ali no slide sem texto nenhum. Isso, sem texto nenhum. E você ir falando sobre aquele conteúdo. Por exemplo, vou falar sobre câncer de útero. E aí eu boto uma imagem de útero e falo toda a minha contextualização só com aquela imagem. Sem texto nenhum. Só que aí eu vou ter que citar de onde eu tirei aquela imagem, né? Aí coloca, o texto seria só a citação da imagem. Mas não precisa falar, eu tirei essa imagem de site e tal. Isso aí não precisa, não. Aí coloca a justificativa, a pergunta, a hipótese e o objetivo. Isso tem que estar a metodologia de vocês, e aí, de forma resumida,
né? Você vai falar, é porque não deu para a gente falar na aula de hoje, mas aí na semana que vem eu vou estar pontuando aqui como tirar textos supérfluos da apresentação de vocês. Certinho? Eu acho. Então, Professora, gente... Ai, professora, não vá não. É tanta pergunta, a gente tem muita dúvida. O medo, né? Na hora de correr tudo certo, de apresentar um trabalho direito. Não é fácil. Eu, quando comecei a fazer, quer dizer, eu já mudei várias vezes, porque eu comecei lá atrás, buscando citações, aí eu comecei fazendo, até então não tinha conhecimento, aí comecei a pegar tudo que eu estava vendo, né? Só me citar. Depois eu vi que realmente estava errado, que eu estava tipo copiando e colando. Que é errado, que senão é plágio, não é isso? Aí pronto. Aí também depois eu aprendi com suas aulas que a gente não pode pegar coisa muito antiga. Tem que ser coisas mais atuais. Né? Que são coisas mais novas, porque senão fica obsoleto. Quer dizer, quando eu comecei meu trabalho, eu percebi que nos artigos que eu estava pesquisando, antigo, muita coisa de lá para cá com os artigos novos já mudou. Quer dizer, muita informação nova já mudou tudo o que eu tinha visto lá nos primeiros artigos. Quer dizer, automaticamente a gente vai começando de um jeito e vai desenvolvendo e vai descobrindo que nada era daquilo que a gente começou. Quer dizer, e pense, é coisa, viu? Todo dia um assunto novo. E para estudar esses artigos não é fácil. E fazer tudo condensadinho para botar num pedacinho de citação. Por isso que é importante não deixar acumular. E fazendo as etapas, né? E trabalhando toda semana, pegar no TCC. Porque se for deixar só para o final, não dá. Não tem condições. Eu sei. Aí, alguma das citações, eu fiz um pequeno resumo, né? No trabalho. Aí, fiz algumas citações, alguma metodologia. Aí, eu tô ali, eu não fiz orçamento ainda. Eu não fiz, porque tem que fazer também, não é isso? Orçamento e cronograma. Na aula de hoje eu ensinei sobre isso. Pronto, é porque eu entrei agora na sua aula que eu estava sem conseguir entrar. Agora que eu consegui. Depois você assiste o início. Porque eu estava bloqueada. Aí eu consegui fazer. Aí veja bem, aí eu ainda não fiz esse cronograma aí e nem esse orçamento, eu não fiz. Aí eu já comecei, tô tentando formular palavras bonitas de agradecimento, né? Não tem agradecimento TCC1 não, viu? Nem perca tempo. Não, mas eu já deixei feito, porque todo jeito não vai pro 2. Vai, mas se você enviar agora no TCC1, você vai perder ponto. Ave Maria, pois eu já fiz. Então, vou tirar. Lembre-se, TCC1 é a introdução, seção 1. Seção 2, metodologia. 3, cronograma. 4, orçamento. 5, referência bibliográfica. Quem enviar agora resultado de discussão e agradecimento, eu vou cortar e tirar ponto. Eu já comecei a fazer isso. Se foque no que tem que ser feito para agora. Pronto. Vocês então, às vezes querem fazer coisas do 2 e deixam a desejar coisas do 1. Pronto, a introdução, metodologia. Cronograma, orçamento e referência. Pronto. Certo. Professora. Oi, Yukimi. Essa questão de orçamento, assim, quando realmente não vai se gastar com nada, como é que a gente faz? Vai gastar. Vai gastar. Você coloque... Assim, não precisa fazer um orçamento. Vai gastar energia. Vai gastar energia, às vezes papel para imprimir o trabalho, para os artigos para você estar lendo, impressoras. Tem que especificar. Hã? Isso tudo a gente tem que especificar nos orçamentos. Não precisa, gente, ser um orçamento detalhado. É só para vocês terem uma ideia de como que se faz, certo? Não precisa ter muita informação. Não vou pedir nota fiscal de vocês, não. É só para aprender a fazer, certo? Mas a senhora tem um exemplo, como a senhora mostrou aí no caso do cronograma? Como assim? Eu não mostrei exemplo de cronograma e orçamento? É porque caiu, eu vi a parte do cronograma. Tá gravado, depois você assiste. Ok, tá certo. Ô, professora. Aula, TCC2, oi. É rapidinho. Mas aí esse orçamento vai ser agora para o TCC1? Só é para o TCC1. Orçamento e cronograma só é para TCC1. No TCC2 você tira. Certo. Certo? Então, gente, boa noite. Fiquem com Deus, se protejam, se cuidem. Até a próxima semana. Terminem seu trabalho.
corrijam tudo direitinho, coloquem em prática o que foi ensinado e até sexta que vem. Até. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.